Oi, pessoal! Eu sou Paula Furtado, sou psicopedagoga, arteterapeuta, escritora infanto-juvenil e eu ministro cursos para professores da rede pública e particular de ensino. Mas eu já trabalhei também muito tempo em sala de aula. Então, quando eu comecei a dar cursos, a fazer minhas oficinas, palestras, eu, eu repensei muito a minha vida como professora, em que eu ia nas palestras e eu sentia falta de um curso, de um profissional que juntasse a teoria com a prática. Então, o que eu ouvia muito? Eu ouvia a parte teórica, que é importantíssima, ela fundamenta toda a nossa ação. Então, não pode deixar de ter a parte teórica. Ou tinha muitas oficinas de atividades que às vezes não explicavam, não teorizavam por que dava certo, por que não dava certo. Então, eu sempre tento utilizar essa minha vivência como professora para criar situações, criar cursos que possa trabalhar tanto a parte teórica como a parte prática. Porque quando eu vivencio, as vivências que eu faço com os professores, tudo aquilo que eu sinto, é muito mais fácil eu acreditar naquilo que eu passei pela experiência para eu passar pelos meus alunos. O foco do meu trabalho sempre foi a utilização das histórias como recurso pedagógico e terapêutico. Eu já dava um curso que eu dei em vários estados, em várias cidades aqui em São Paulo, que chamava Trabalhando as Habilidades Cognitivas no Ensino de Gramática e Ortografia, mas utilizando as histórias. Então, eu colocava temas gramaticais, temas ortográficos nas histórias, mas eu também ensinava para o professor qual é a história certa para determinado assunto. Todas as histórias têm uma função e são válidas, porque a simbologia das histórias tem acesso direto ao inconsciente. Então, faz com que o ouvinte faça as analogias necessárias com os personagens, com o enredo e com os conflitos apresentados na história. Ele vai se identificar com esse herói, que é aquele que sofre transformação no texto, e aí vai dar para a criança, para o ouvinte, para o aluno, para o adulto, não importa o meu público, vai dar a possibilidade de um final feliz. Eu vou mandar a mensagem que aquele meu grande problema também tem solução. E o grande problema de um aluno, às vezes, quando são menores, pode ser o próprio processo de alfabetização. Para outros, o grande problema é a matemática. A matemática, para mim, é um monstro. Ele vai sempre se identificar o problema apresentado na história internamente com o seu próprio problema. Às vezes, o desafio maior dele é ficar aquele tempo na escola longe dos pais, longe da minha segurança. Quando a gente conta e fala que ele era uma vez, a gente abre uma possibilidade do ouvinte se transportar para aquele mundo mágico, fazer a jornada junto com o personagem e alcançar o almejado final feliz, né? Eu mando aquela sensação. E por que é tão importante? Porque a aprendizagem está estritamente ligada com o emocional. Se eu não estou bem emocionalmente, eu não aprendo. Então, o próprio adulto pode perceber que quando vai... É diferente quando a gente está com um grande problema que não sai da nossa cabeça e que a gente tem que aprender, tem que entrar em contato com uma coisa nova, né? E as histórias, todo mundo entra naquele ritmo das histórias. Ela nos convida a passear e buscar caminhos de possibilidades. E tem uma história certa para cada assunto. Então, nos meus cursos, eu sempre colocava as histórias para rejeição, para quando tem confusão. Eu comecei a criar e virar escritora por conta disso.
eu criava a história que a minha classe ou que o meu paciente no consultório estava precisando. Então foram inúmeras histórias criadas para que aquela jornada do meu aluno fosse mais rápida, a identificação fosse mais rápida e imediata e eu conseguisse alcançar e trabalhar o conflito dele. Mas aí, o que aconteceu? Agora, com a nova base nacional comum curricular, começaram a me pedir histórias, quando colocaram as habilidades socioafetivas, começaram a me pedir histórias que trabalhassem os temas da BNCC, os temas das habilidades socioafetivas. E eu comecei a disponibilizar e a fazer algumas palestras sobre isso, e agora eu estou criando esse material aqui para todo mundo ter. Quais histórias, dar dica de algumas histórias, de atividades que vão me ajudar a trabalhar as habilidades socioemocionais já com a história correta. Que história que eu trabalho para empatia? Como que eu posso colocar uma história que proporcione o autoconhecimento? Então, tudo isso eu vou tentar passar nas próximas materiais que eu estou produzindo e a gente vai chegando a outras conclusões. Eu dando algumas dicas de histórias, vocês mesmos já vão descobrir outras histórias que também trabalham o tema. Mas só para dar um exemplo, eu vou colocar aqui o tema da empatia, né? De eu me transportar para o sentimento do outro, de eu me projetar de uma maneira que eu possa ajudar o outro e que eu possa conviver em sociedade de uma maneira tranquila, que eu perceba que eu posso influenciar tanto positivamente como negativamente o sentimento do próximo. Então, no caso, eu vou dar o exemplo do patinho feio. O professor contaria o patinho feio, mostraria todas aquelas situações que ele foi rejeitado, que ele sofreu bullying, que ele foi julgado pela aparência, que ele chegou a ser expulso do ambiente onde ele frequentava e a única coisa que ele tinha feito era existir. Né? Ninguém procurou saber o cisne que estava dentro daquele patinho. Independente da aparência física, que depois ele se transformou num belo cisne, mas podia ele continuar com o mesmo tipo de aparência física e ninguém respeitou toda a bagagem, todos os sentimentos do patinho. Então, quando a gente contar uma história assim, não é para apontar dedos, tanto pais como educadores, professores, é para a gente levantar possibilidades de projeção. Então, eu poderia perguntar, como que você acha que o patinho se sentiu quando todo mundo ria dele? Por que você acha que as pessoas ficavam rindo do patinho? Fazer as respostas dos ouvintes vão ser sempre relacionadas com a própria história de vida. Aquele que já sofreu, que já teve algum tipo de rejeição, todo mundo já sofreu algum tipo de rejeição na vida. E às vezes aquele que pratica o bullying, ele faz também pensando enquanto eu estou falando do outro, não estão falando de mim. Ou é algum tipo de sentimento, de ferida aí que eu tenho aberta, que eu preciso diminuir o outro para me sentir bem. E aí tem 1000 atividades, 1000 possibilidades de trabalhar o tema da empatia, do autoconhecimento com uma história. Mas é saber a história certa que eu vou contar para determinado tema. O próprio adolescente, o adolescente ele para de ouvir contos e aí ele vai buscar aonde essa segurança, né? Esse final feliz? Nos filmes de terror. Então, eles adoram esses filmes de terror, que morre todo mundo e vai sumindo, e tem o serial killer, ou o monstro, alguma coisa, mas no final ele também vai se identificar com o herói, aquele que sobreviveu. Então, é como se ele mandasse também a resposta interna que os meus grandes desafios na minha fase de adolescência também têm solução.
O que eu percebo muito da criança e do adolescente, tanto analisando em consultório como nas escolas que eu supervisiono, é que eles não reconhecem os próprios sentimentos, eles não sabem nem nomear aquilo que está sentindo. Isso tem acontecido muito também com o adolescente, né? Que tem aparecido muita depressão, muita tristeza, mas muitas vezes é o medo, a insegurança que está causando tudo isso. Então, um dos temas que eu mais gosto de trabalhar, e que até eu tenho duas coleções que são muito direcionadas para isso, que é a coleção Bem Me Quer, que eu trabalho 5 temas que são muito presentes na atualidade e que eu tive que criar para o meu consultório. Um é sobre medo, né, que chama Circuito Aventura, onde eu nunca coloco o nome do sentimento para a criança, porque se a gente coloca um livro já com destaque para o medo, ele já vai saber que aquela história é uma lição de moral encoberta. Então, nesse Circuito Aventura, como é com a Turma da Mônica, a história, a Girassol Brasil fez em parceria com a Maurício de Souza, e eu escrevi um texto onde todos os personagens se defrontam com algum tipo de medo e conseguem de alguma maneira vencê-lo. Às vezes não conseguem na primeira tentativa, mas sempre dou para a criança aquela possibilidade de que ela também pode se identificar com algum tipo de medo e pode vencê-lo. Então, os medos mais comuns que aparecem lá, que é o medo de escuro, o medo de ficar sozinho, o medo de não faltar comida. Hoje em dia todo mundo muito ansioso, então termino descontando essa ansiedade muito na comida. A outra que tem é Para Sempre no Meu Coração, que é um livro que eu trabalhei luto. O luto é muito importante, não só o luto da perda que eles vão ter, a gente não pode garantir que a criança não vá ter nenhuma perda na vida, né? Além desse luto que eu mostro que pode sobreviver e que a pessoa não morre por inteiro porque ela está presente nas emoções, nas lembranças da pessoa, como também esse livro serve para trabalhar os pequenos lutos do dia a dia, né? O luto de eu perder o tempo que eu tinha com a minha mãe, ou perder o meu amiguinho que ficou numa classe separada. Então, esses pequenos lutos precisam ser trabalhados e são trabalhados através da história. Tem também o da tristeza, que chama A Grande Festa, onde também tem o tema bullying, que dá para ser trabalhado bastante, né? Essa coisa de me botar no lugar do outro, de ter empatia, de conseguir identificar o sentimento dos outros, de tentar ajudar o outro. Tem o tema da ansiedade, que é o Caraminholas na Cachola. E o Caraminholas na Cachola, como o nome já sugere, ele fala muito da ansiedade, a importância de monitorar os pensamentos. Então, ele é todo baseado na programação neurolinguística, que os nossos pensamentos comandam as nossas ações. E tem também para os menores o outro que chama Histórias para Aquecer o Coração. Esse livro também trata de vários temas socioemocionais, como também tem o luto, tem o medo, tem a raiva, tem diferenças individuais, tem o bullying, tem a rejeição, tem os ciúmes da irmã mais velha, onde a criança quer ter já atitudes de adolescente, não está na fase. Tem os ciúmes do irmão mais novo. Acho que são todos. E faltou também da coleção Bem Me Quer eu falar do tema raiva, que tem o Era Uma Vez Uma Nuvenzinha, que também fala da raiva. A criança, muitas vezes, ela tem atitudes de raiva, de explosão,
mas na verdade ela está triste. Em consultório dá para investigar muito bem isso, né? Ela está tendo uma atitude diante da frustração, ela sai batendo, ela sai xingando, batendo o pé, mas ela não consegue, ela está lidando com aquele sentimento de tristeza, de medo, de insegurança. Às vezes ele lida e expressa de uma maneira diferente. Então, por isso que são importantes essas histórias que falam diretamente ao sentimento, que eu consigo nomear os meus próprios sentimentos. Quando eu consigo perceber o real sentimento que eu estou sentindo, a real emoção, é muito mais fácil eu conseguir transformá-la. Bom, voltando a falar sobre a Base Nacional Comum Curricular, que foi homologada em 2017, foi falada a primeira vez nessa BNCC, nesse novo modelo, na Constituição de 88, mas ela só foi homologada mesmo, completa, em dezembro de 2017. Então ainda é muito recente o tema habilidades socioemocionais como currículo. Não tem como a gente falar de habilidades socioafetivas, socioemocionais, sem falar de inteligência emocional. O tema ficou bastante conhecido em 96, quando Daniel Goleman lançou o livro Inteligência Emocional, que virou um best-seller, onde todo mundo descobriu que não importava mais só o desenvolvimento do QI, o coeficiente de inteligência, onde eu trabalho o raciocínio lógico, mas que o QE, o coeficiente emocional, era tão importante quanto. E o que seria essa inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade de eu lidar com as minhas próprias emoções e com as emoções dos outros. O Goleman divide a inteligência emocional em 5 grandes pilares: o autoconhecimento, o controle emocional, a minha automotivação, o reconhecimento das emoções do outro e a minha capacidade em me relacionar com o outro, em ter uma relação interpessoal. E esse livro veio junto com o outro livro que chama Inteligências Múltiplas, onde ele listou todas as nossas habilidades cognitivas, a lógica matemática, a linguística, a do desenho, e ele incorporou 2 que ninguém até então tinha falado com tanta propriedade, que é a habilidade intrapessoal, né? Quando eu me conheço, eu reconheço meus próprios sentimentos, eu trabalho meu autoconhecimento, e a extrapessoal é a minha capacidade de lidar com o sentimento dos outros. E baseado, né, nessas habilidades, foram surgindo as habilidades socioafetivas, que a gente vai começar a trabalhar mais diretamente agora, e falando sobre cada tema, cada novo tópico, né, colocado na Base Nacional Comum Curricular, relacionando com histórias e relacionando com atividades.